Bíblias em Mateus capítulo 21. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus capítulo de número 21. Nós vamos ler do versículo 28 ao versículo 31. Enquanto você procura, eu louvo a Deus pela vida dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos, quem está nos visitando. É uma alegria recebê-los aqui na congregação também. Louvar a Deus pela vida da Natália, que atendeu o nosso pedido para louvar o Senhor, que Deus continue dando graça. Louvar a Deus pelo departamento infantil, que estão com as crianças ali na Teologia Kids, né? Estão lá ensinando as nossas crianças quem é Deus, né? Como conhecer Deus. Eu louvo a Deus pelo vídeo de cada uma delas. Eu peço oração para os irmãos orarem pela vida da Yasmin, filha do irmão Edson, que está com muita febre nessa tarde, por isso eles não estão aqui. E o Breno, que sempre está aqui conosco, ele fez uma cirurgia do joelho, vai ficar alguns dias sem estar conosco. Vamos também apresentar a oração para a recuperação, amém? Quando se encontrar, digo amém. Mateus capítulo 21, versículo 28 a 31, diz assim a palavra do Senhor. E o que acha? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, nos dê graça para entendermos a Tua palavra. Senhor, ministra os nossos corações nessa noite. Que aquilo que possa ser falado aqui venha do Teu trono a cada coração. Que possa mudar, Senhor Deus, as nossas atitudes, as nossas ações e principalmente o nosso coração. Senhor, somos sedentos da Tua palavra. Revela-nos aquilo que está oculto e aquilo que é necessário aprendermos nessa noite. Dê graça a cada um de nós, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa ministração ela tem um tema e os irmãos já viram o tema que foi colocado no cartazinho. O tema é o perigo das falsas promessas. O perigo das falsas promessas. E o Senhor me trouxe durante a semana esse texto, esse entendimento, para que pudesse ministrar. Deus, Ele é tudo para nós, queridos. Ele é amoroso. E quem ministra a palavra do Senhor sabe, a gente fica perguntando: Senhor, o que vai ser? Senhor, o que vai ser? E Ele fala aquilo que é necessário nós ministrarmos aqui. Isso não é o que eu quero, mas é o que Deus quer para cada um de nós. Amém? Para você entender um pouquinho o contexto, queridos, Mateus capítulo 21, ele está inserido em um momento muito tenso no mistério do Senhor Jesus. Porque ele está chegando nos seus últimos dias, últimos períodos antes da cruz. Essas semanas que ele está vivendo é a semana da paixão. O Senhor Jesus ele já entrou em Jerusalém, naquela chamada entrada triunfal. Ele já foi ao templo, já purificou o templo. E agora Jesus está confrontando diretamente aqueles que são religiosos, aqueles que seguiam uma religião vazia, que eram os líderes espirituais de Israel. É nesse cenário que Jesus está confrontando eles e ensinando uma sequência de parábolas. Mateus sempre escreve tudo organizadamente. E Jesus usa 2 parábolas. Uma é essa, a primeira que nós lemos, do 28 ao 31, que são os 2 filhos. Mas tem a segunda parábola que ele ensina logo em seguida, que vai falar sobre os lavradores maus, que é do versículo 33 ao versículo 46. Então essa palavra, querido, esse ensinamento que o Senhor Jesus está trazendo através da parábola, ele não é apenas moral, ela é algo profético, é algo escatológico, é algo que aponta
para aquilo que vai acontecer e aquilo que está acontecendo, porque os religiosos estão rejeitando Jesus, estão rejeitando o reino, e agora todos aqueles que estão aceitando esse reino, todos aqueles que estão aceitando Jesus através da fé, estão entrando no reino de Deus, aqueles que estão se arrependendo dos pecados, aqueles que estão mudando de entendimento, aqueles que estão tendo o seu entendimento iluminado pelo Senhor Jesus, agora está entrando no reino. O reino era para um povo exclusivo que o Senhor escolheu, mas esse povo não recebeu, e João vai escrever dizendo: olha, ele veio para que eram seus, mas eles não receberam. Agora todos aqueles que o receberem serão feitos filhos de Deus. Então nessa passagem aqui, Jesus ele está dialogando com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes, com os anciões, e aí ele está falando com esses homens que eram homens conhecedores da lei, que eram homens que ensinavam o povo, que eram homens que apresentavam santidade, só que espiritualmente falando eles estavam longe de Deus. Era uma religiosidade vazia que eles seguiam. E nesse contexto Jesus está contando essa parábola, e não é apenas uma história, isso aqui é um reflexo espiritual, é um espelho espiritual, para que a gente possa olhar nesse espelho e ver que imagem que nós temos refletida nesse espelho. Porque o propósito da parábola ela é muito claro. Jesus está expondo a hipocrisia, a religiosidade falsa. O que ele está trazendo de entendimento é que Deus valoriza mais a obediência do que palavras vazias. É demonstrado na prática a obediência e não através de palavras. Então Jesus conta essa parábola, conta essa história, e ele começa dizendo que um dos filhos vai dizer: olha, não vou hoje, mas depois ele se arrepende e faz a vontade do pai. Mas tem outro que diz: sim, eu vou, mas não obedeceu. Isso traz uma verdade profunda para nós, porque há pessoas que prometem, mas não cumprem, e há outras que mesmo falhando, mesmo errando, inicialmente elas se rendem e acabam obedecendo a voz do Senhor. Então aqui está sendo exposto algo que é perigoso, extremamente perigoso, porque tem pessoas que sabem falar a língua da fé, mas não vivem aquilo que falam, não vivem aquilo que declaram, que dizem, que expõem. O que o Senhor espera de nós é uma obediência na prática, e nesse contexto Jesus ele está desmontando uma religiosidade falsa, porque eles estavam firmados, seguros nessa religiosidade falsa. Aí então ele estabelece um princípio, porque o reino de Deus não é quem fala primeiro, não é quem fala bonito, o reino de Deus é quem obedece de verdade. Porque no reino de Deus as palavras não substituem a obediência, que é uma verdade que essa mensagem não foi só para eles, essa mensagem ela é para mim e para você, porque tem muita verdade a aprendermos nessa noite, e a primeira delas é que existe uma grande diferença entre falar e fazer. Existe uma diferença entre dizer e fazer. No versículo 29, o primeiro filho responde: olha, não vou, não quero. Mas aí depois vai falar que ele se arrepende. Esse fato dele rejeitar de primeiro, ele revela a natureza caída do ser humano. Qual é? É a natureza que é resistente à vontade de Deus, é a natureza que está inclinada ao pecado, é a natureza que rejeita a autoridade divina. Só que depois ele para refletir, e a palavra diz que ele se arrependeu, ou arrependeu-se. No grego é metamelomai, que significa que ele sentiu o peso da atitude que ele tomou. Significa que ele mudou de atitude através de uma reflexão. Então o que o texto está dizendo
veio por uma emoção. Ele veio por causa de uma transformação no comportamento. Em Atos 3, Pedro está pregando. Pedro sobe com João ao templo. Eles curam o coxo que está na porta do templo. E toda a multidão olha para eles e diz: olha, eles estão fazendo grande coisa. Aí Pedro já se pronuncia e fala: olha, não direcione para nós esse milagre que aconteceu. Quem fez isso foi o Filho de Deus, aquele que veio à terra, e vocês entregaram ele para ser crucificado, para ser morto. Foi esse que fez isso, e pelo nome dele, ele está sendo curado. Aí quando Pedro explica, Pedro traz uma grande verdade. Qual é? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O que Pedro está dizendo é: muda de mentalidade, transforma a mentalidade, para que você possa transformar as suas ações. Porque é necessário para nós a mudança de pensamento, porque a mudança de pensamento, ela faz a mudança de atitude. É o que Paulo está escrevendo aos Romanos 12, capítulo 1. Não vos conformais com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que ele está dizendo é metanoia, que é outra palavra que também traz o entendimento de arrepender-se. Ele está dizendo: muda a mentalidade. O que ele está dizendo aqui, o Jesus está ensinando, é uma transformação profunda que acontece dentro de nós. É semelhante à história do filho pródigo em Lucas capítulo 15. Olha a história. Ele se rebelou contra o pai, porque o pai queria que ele ficasse. Ele saiu de casa, ele fez aquilo que não era aprovado, ele caiu, ele teve a consciência, ele se arrependeu, retornou, pediu perdão, não teve restauração. E sabe qual é o ponto mais importante dessa história? A palavra diz assim, ó: caído em si. Arrependimento. Ele entendeu, ele parou, refletiu e entendeu que estar na casa do Pai era a melhor coisa que ele poderia fazer da vida. Porque o arrependimento, ele começa quando nós enxergamos a nossa condição. Ele começa quando nós reconhecemos que estamos falhos, que estamos errando, que realmente como nós estamos diante do Senhor. Aí ele se posicionou, e esse posicionamento dele levou ele à obediência. E Tiago, escrevendo no capítulo 1, versículo 22, ele diz: e não sede somente ouvintes da palavra, mas que nós possamos cumprir a palavra, porque aqueles que são ouvintes enganam-se a si mesmos. William Barclay, ele diz assim: olha, Deus não está interessado em promessas bonitas, mas em vidas obedientes. João Calvino, ele diz: o arrependimento verdadeiro não consiste apenas em reconhecer o erro, mas em abandonar o caminho errado e voltar-se para Deus em obediência. E quantas vezes, queridos, nós dizemos: vou orar mais. Quantas vezes nós dizemos: olha, eu vou mudar, olha, eu vou abandonar isso porque isso não agrada ao Senhor, olha, eu vou me comprometer com o meu departamento, eu vou me comprometer com a minha igreja. Quantas vezes nós dizemos que nós vamos congregar mais, mas aí às vezes as nossas ações não acompanham as nossas palavras, e logo nós estamos na rotina de novo, abandonando ao Senhor. Deixamos os nossos compromissos com Deus por qualquer evento, por qualquer programação. Queridos, é 1h30 de culto, e essa 1h30 ela passa voando. E tem pessoas que chegam atrasadas porque acham tempo demais, ou tem aquelas que quando passam alguns minutos acham que já é um exagero passar. Para que ter tudo isso? Mas tem gente que senta na frente da televisão e assiste 2 horas de futebol e não se cansa. Tem gente que assiste séries e vira a noite assistindo séries e séries, mas quando chega um culto desse é fadonho, é cansativo. Tem gente que consegue fazer 2 horas de atividade física, mas não consegue tirar 1 hora de
Salmo 84, verso 10: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Mas Deus está dando uma oportunidade para nós, uma oportunidade de um novo recomeço, de uma aliança verdadeira e insubstituível com Deus. E essa aliança, ela começa com um arrependimento que não é emocional, é uma transformação, e essa transformação é evidenciada na prática. O reino não é para quem nunca errou, o reino de Deus é para quem decide mudar de direção. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Porque existe um grande perigo das falsas promessas. Porque entra na história o segundo filho, e o pai diz: olha, você vai trabalhar hoje na vinha? E ele diz: sim, eu vou. Mas não foi. E aqui nós encontramos um retrato da religiosidade superficial. Aqui o Senhor é Kyrie, é uma expressão de respeito, de submissão, mas apenas de lábios. Ele honra com palavras, mas as atitudes não mostram obediência. E Isaías 29:13, o Senhor vai dizer à nação, diz: olha, Isaías, diz a ele: esse povo se aproxima de mim com a boca e honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. O segundo filho, ele sabia falar corretamente, ele parecia obediente, mas ele não foi. São palavras corretas, mas o coração está distante. É semelhante ao rei Saul em 1 Samuel capítulo 15. Há uma ordem para o rei Saul de obedecer. Aí ele disse que obedeceu a Deus, mas não era para poupar nada, mas ele acaba poupando o melhor do despojo. Ele acaba poupando aquilo que ele achava que era bom aos seus olhos. Ele ainda tentou justificar a desobediência diante de Samuel, mas o resultado daquela desobediência foi a presença de Deus sair da vida de Saul. Saul, ele aprendeu aquilo que nós precisamos aprender diariamente. 1 Samuel 15:22, obedecer é melhor do que sacrificar. John Stott, ele diz que a maior tragédia espiritual não é a ignorância, mas a incoerência naquilo que falamos do que aquilo que vivemos. Porque a verdadeira fé, ela não é medida pelo aquilo que dizemos, pelo aquilo que professamos, mas pelas nossas práticas diárias. Sabe quando aparecem as falsas promessas? Quando nós dizemos que Deus é prioridade, mas Ele não está na nossa rotina. Quando nós prometemos fidelidade, mas nós vivemos distraídos. Quando nós declaramos amor, mas nós não obedecemos. Deus não se impressiona com discursos, com lágrimas. Deus observa as atitudes, e o coração convertido voltava a Ele. Você sabe a história de Jacó e Esaú? Um trocou aquilo que era eterno, trocou a primogenitura por um prato de lentilhas, algo que era sem valor, insignificante e momentâneo. E sabe o que o autor dos Hebreus 12:17 diz? Ele diz assim: ó, porque bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. O que ele está dizendo aqui? Esaú se arrependeu depois, chorou, mas não era um arrependimento verdadeiro, era da boca para fora. Eram lágrimas que não moviam o coração de Deus, porque eram lágrimas falsas. E sabe o que Jesus ensina no Sermão do Monte? Ele diz que nem todos que disserem Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Essa hipocrisia, essa falsidade, ela é um perigo para nós. Por quê? Porque ela cria
Jesus vai explicar para aqueles homens, dizendo: olha, os publicanos e as prostitutas, elas estão entrando no reino, e elas vão entrar antes de vocês. Por que Jesus está dizendo isso? Porque os publicanos e as prostitutas, elas erram, mas se arrependem, reconhecem a falha. Elas ouviram João Batista dizendo: arrependei-vos. Ela ouviu Jesus dizendo: arrependei-vos. Ela ouviu Pedro dizendo: convertei-vos. E agora eles estão mudando de vida, mudando de atitude. E o que o Senhor diz em Lucas 15:7 é que a festa no céu, quando um pecador se arrepende, do que os 99 justos que não precisam de arrepender. Nós vamos ver arrependimento na história de Zaqueu. Alguém que era rejeitado, alguém que tinha dinheiro, mas diante da sua própria nação era colocado de lado, porque era cobrador de impostos, e muitos o consideravam ele corrupto. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Zaqueu, na aula de educação física, talvez seria o que ninguém escolheria, mas Deus escolheu ele. E vai chegar diante dele e diz: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar na tua casa. E quando nós vamos ver a declaração de Zaqueu, é: olha, eu restituirei 4 vezes mais se eu defraudei alguém. O reino de Deus, ele não é baseado em aparência religiosa, mas em resposta à ação da graça de Deus. E Zaqueu está demonstrando: eu devolvo 4 vezes mais. Matthew Wayne, ele vai dizer que Deus prefere um pecador arrependido a um religioso orgulhoso. Entenda, Deus não rejeita quem erra. Deus não rejeita quem falha, quem cai. Ele rejeita quem é hipócrita e insiste nessa vida. Deus não busca a perfeição, mas Ele busca corações quebrantados e dispostos a obedecer. O Senhor procura aqueles que estão dispostos a mudar. E muitas vezes não conseguimos. Se for por nós mesmos, não conseguimos. Mas a palavra diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Ele já operou uma boa obra, como foi cantado, e essa obra vai cumprir na sua vida, porque Ele é Deus na sua vida. Em Isaías 1:18-19, ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, você vai comer o bem desta terra. Sabe qual que é o maior escândalo do Evangelho? É aqueles que são indignos entrar primeiro do que aqueles que se acham alguma coisa. O reino de Deus, ele opera uma graça mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Isso quer dizer que quem não merece encontra um rei num lugar onde é merecido. O Evangelho, ele confronta, ele coloca em destaque, coloca no reino quem não merece, e ainda confrontam aqueles que acham que merecem. Só que entenda, a obediência, ela é uma verdadeira resposta a Deus. Jesus traz uma pergunta àqueles homens: qual dos dois fez a vontade do Pai? E a resposta é óbvia, eles respondem. Vai dizer: olha, aquele que obedeceu, aquele que foi, aquele que fez. Porque a obediência prática, ela vale mais do que palavras bonitas. O Senhor Jesus, em João 14:15, ele diz: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, obedeçam as minhas palavras. Abraão, em Gênesis 22, ele não apenas disse que cria no Senhor, mas ele vai sacrificar o filho em obediência.
obediência é o termômetro da espiritualidade genuína. A verdadeira fé, ela não está no discurso, ela está na prática. Ela está na nossa disciplina espiritual. Ela está na nossa constância em oração. Ela está em nossa fidelidade quando nós estamos no secreto. Ela está na constância quando lemos a palavra do Senhor. Ela está na nossa integridade quando ninguém está vendo tudo aquilo que nós estamos fazendo. A obediência não é um meio da salvação, mas ela evidencia que fomos verdadeiramente transformados, porque a fé salvadora, ela tem que produzir frutos em nós. Se você não entendeu o que isso significa, é que a obediência não salva, mas quem é salvo é obediente. Quem é salvo ouve a voz do Senhor e cumpre. Nós precisamos parar para refletir como está verdadeiramente nosso relacionamento com Deus, porque Ele colocou um voto de confiança em mim, em você, que ninguém colocaria. Ele deu uma oportunidade para nós que ninguém daria. E as coisas do mundo nós dizemos sim e cumprimos, mas as coisas de Deus nós dizemos sim e não cumprimos. Parece que para as coisas de Deus sempre tem uma justificativa. Nós conseguimos dar uma justificativa, mas às vezes lá no meu trabalho eu não posso dar essa justificativa, eu tenho que ir cumprir. E parece que as coisas de Deus é quando eu posso, quando eu quero, quando dá. E as coisas do mundo tem que ser porque é obrigação, tenho que estar lá, tenho que fazer, não posso falhar. Só que quando você faz no mundo, você está plantando algo que vai ficar aqui. Mas quando você faz no reino, você está plantando algo que vai ficar lá. Quando você dá prioridade para o mundo, você está plantando algo que é momentâneo. Mas quando você dá prioridade ao reino de Deus, você está plantando algo que é eterno. Não troque a primogenitura por um prato de lentilhas. Não troque o que é eterno por algo que é passageiro. Não troque algo que é divino por algo que é mundano. Porque lá fora você testemunha se você escolheu a Deus ou não. Se Deus é prioridade para você ou não. Não entenda com essas 1h30 como um peso, um castigo de estar aqui, porque essa é uma oportunidade de nós aproximarmos mais de Deus, chegarmos mais perto do Senhor, conhecermos quem é Deus na sua face. Essa 1h30 oportunidade que você tem para estar na presença do Senhor. E tem pessoas que não podiam estar diante da face de Deus, nem nós poderíamos, mas Jesus, quando morreu na cruz, Ele abriu um caminho, um novo caminho, e nós entramos com confiança na presença do Senhor. Se coloque em pé. Hoje é um dia de mudança, queridos. Você não entendeu o que eu falei? Deixa eu explicar melhor. Quem era para estar na face de Deus, diante da presença do Senhor, era o sumo sacerdote. Só ele podia entrar uma vez por ano diante da presença do Senhor, do Santo dos Santos. Todo mundo ficava lá fora. E nós não somos judeus. Nem no templo nós entramos, nem no altar do sacrifício nós entramos, nem no alpendre das mulheres nós entramos, nem no espaço para os mendigos nós entramos. Nós estávamos na barreira exterior. Não tem o que eu falei de Pedro, que um manco, um coxo está na porta chamada Formosa. Nem lá nós poderíamos. Mas aí Jesus morre e abre um caminho que nos possibilita de entrarmos diariamente na presença do Senhor. Mas as nossas escolhas
tem sido outro caminho, tem sido outras portas, tem sido outros desejos, tem sido outras promessas, mas o Senhor está dizendo para você hoje: faça promessas que te aproximam para a presença do Senhor e as cumpra. O que você tem prometido a Deus e não tem cumprido? A sua vida que você leva lá fora está condizente com suas palavras? Hebreus 3,15 diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Eu convido à frente só quem quer mudança, só quem quer mudar. Eu convido à frente só quem está cansado de prometer aqui e não cumprir lá fora. Eu convido à frente só quem está vivendo de aparência. Não endureçais o vosso coração. O irmão Brahim vai fazer essa oração. E eu vou receber essa oração. Porque quando eu aceitei ao Senhor Jesus, lá na minha casa tinha um quartinho. Esse quartinho era o quarto que eu passava a madrugada chorando ao Senhor, falando que queria mais de Deus, que queria estar na presença dEle, que queria ser batizado, que queria servir. E esse quartinho, ele está lá, trancado. E eu já tenho prometido várias vezes que eu preciso voltar ao quartinho de oração. Só que tem sido só da boca para fora, porque quando chega em casa tem tantas outras coisas. Vai não ter esse tempo. Nós precisamos buscar mais ao Senhor, porque a volta do Senhor está perto. Se você está vivendo de aparência, cuidado, porque pode ser que o Senhor diga: eu não te conheço. Vamos orar assim. Pai querido, Deus, neste momento que rendemos graças, te levamos, Pai querido. Deus maravilhoso, os teus filhos, Pai, estão aqui presentes. Os teus filhos, papai, vieram aqui, Deus, fazendo um renovo contigo, fazendo um concerto contigo, Pai. Eu não sei, Deus querido, onde é, mas o Senhor conhece o coração de cada um. E eles, nesse momento, Deus amado, estão fazendo um concerto. Então, dizendo, papai querido, hoje, Pai amado, eu quero um concerto contigo. Hoje, Pai amado, eu vou fazer sob a tua vontade de hoje em diante. Papai querido, Deus amado, receba neste momento, Pai amado, aleluia, Deus, o arrependimento de cada um, papai querido. E aviva, Deus, os teus filhos. Aviva,
Senhor vai curando, papai. Coloca as tuas mãos, Deus querido, onde está a enfermidade, Pai, e cura neste momento, papai querido. Deus amado, o nosso pastor, papai querido, também está aqui, papai. Aleluia. Recebendo, Deus querido, a tua graça, Pai, pedindo perdão pela falha, Deus. Se falhou, Deus, ele está pedindo perdão agora, papai querido. Deus maravilhoso, que o Senhor venha abençoar, papai. Muitas vezes podemos pensar, mas o pastor está na frente, recebendo oração. Ele é ser humano que nem qualquer um. Nós entendemos que ele é ser humano, papai querido. E neste momento está de coração quebrantado, Deus, querendo mais da função, querendo mais do teu poder. Que o Senhor venha usar mais, amado, poderosamente que na terra, meu filho. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Nós te louvamos. Amém.